Olá, bom final de tarde para você. Como que foi o teu final de semana? E a segunda-feira começou cheia de problemas para resolver? Pois então tá na hora de deixar eles de lado. A positividade vai tomar conta dos seus próximos minutos, porque o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Estou falando de uma cooperativa de crédito, conhece? Sim. Você movimenta sua conta como no banco, mas não é banco. E tem crédito se eu precisar e na padaria também. E que o resultado é dividido entre todos. E você pode investir com segurança. Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. E se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto! Cressol. Diferente do que muitas pessoas pensam, as penitenciárias não são depósitos de humanos que fizeram coisas erradas. Tratam-se de centros de ressocialização e essa reabilitação para a comunidade depende de um engajamento através do estudo e do trabalho. Um projeto muito bacana está sendo realizado em Francisco Beltrão, uma horta comunitária que é cultivada pelos próprios detentos. Produzir alimentos que fazem bem para o corpo e também para a alma, como forma de redimir-se das falhas cometidas. Essa é a oportunidade encontrada na horta da penitenciária de Francisco Beltrão. Aqui, para mim, na verdade, foi uma benção. Uma benção que tenho a agradecer primeiramente a Deus, segundo o Sr. Ferraz, né, que me deu esse grande apoio, né. Aqui, na verdade, eu tiro um dia assim que nem vejo passar, né. Tanto já vindo pessoas com alface para lá e para cá, né, que atende uma pessoa lá, outra aqui, a gente, professores, né, enfermeiros que levam, né. E nisso, na verdade, eu fico até assim, tipo assim, feliz, né. Eu estou pagando uma cadeia que nem estou vendo. Há mais ou menos 4 anos, a gente fez um canteiro de temperos e chás na área interna da segurança da penitenciária. Aí, como a gente viu que o projeto era bom, pegamos gosto, aumentamos lá, fizemos uma horta lá, já começamos a plantar verdura. A partir disso, teve um preço aqui da penitenciária, ligou e ofereceu mudas para fazer doação, que eu tenho uma estufa de verduras. Aí a gente começou a pegar mudas, doação dele, que é o retorno que ele leva a vender, o que ele não vende, ele doa excedente para nós. Assim nasceu essa horta beneficente, porque além de oportunizar a remissão da pena de quem trabalha nela, também é doada para as entidades de filantropia de Francisco Beltrão. Igreja, o Sensibilizar, a PAI, o Anjo Gabriel, a Casa de Passagem, ou quando as igrejas, as entidades filantrópicas fazem alguma promoção, a gente doa as verduras para almoço, jantar, para dar uma ajuda para eles no custo e para que gerem um valor líquido, um lucro para aplicar na própria entidade deles mesmo. Quando a Kombi chega na APAI, vem carregada de verduras e muito amor. Nos vem tudo que vem por parcerias e colaboração, é para os nossos alunos, é para o bem deles e com certeza vai estar na mesa dos nossos alunos fazendo a diferença e nós é só gratidão, né meninos, né alunos? É, menina. Isso, né? Então assim, nós só temos a agradecer e que venham mais projetos e mais parceria fazendo a diferença assim na mesa e na vida dos nossos alunos e das suas famílias. O sentimento é de gratidão. Tenho que agradecer, que nem eu digo, a Deus, a pessoa que o Sr. Ferraz me tem. O Sr. Ferraz é uma pessoa que nunca busquei na minha vida. A pessoa que o Sr. Ferraz, que o senhor viveu 80 para 90 anos, é uma pessoa que está sempre na minha cabeça. Só do bem, né, que me ajudou, está me ajudando, entende? No nosso projeto aqui deu muito certo. Graças a Deus deu muito certo. Só agradecer a Deus mesmo. E por falar em alimentos, nada melhor do que uma alimentação equilibrada e saudável para evitar a maior parte das doenças. Isso não sou eu quem está dizendo, mas sim os especialistas. Você já deve ter ouvido muitas vezes aquela frase que diz: nós somos o que comemos, não é verdade? Nesse cenário, saber mais sobre a importância da alimentação saudável para prevenir problemas de saúde ganha ainda mais relevância. Uma alimentação, ela pode tanto prevenir quanto causar problemas de saúde, né? Então, a regra seria buscar nutrientes que
tragam equilíbrio ao nosso corpo para que ele possa prevenir doenças e também tratar. Quais alimentos devemos ingerir pensando em saúde e aumento da qualidade de vida? Os macronutrientes são os carboidratos, proteínas e lipídios. Os micronutrientes são as vitaminas e minerais. E onde a gente encontra esses nutrientes? Nos alimentos in natura, certo? Que seriam carnes, frutas, verduras, grãos, cereais. Seria aquela regrinha básica, descascar mais e desembalar menos. Mas e quais são os vilões que devemos evitar? Os alimentos vilões da nossa alimentação, que a gente teria que excluir ou consumir esporadicamente, seriam os alimentos ricos em açúcar, os ricos em sódio e os alimentos ultraprocessados, né? E o excesso de qualquer outro alimento que seja processado, por exemplo, excesso de farinha branca, ele pode ocasionar aumento de triglicerídeo, um diabetes, entendeu? Então, mas principalmente seria excesso de açúcar, excesso de gordura também, né? E excesso de alimentos industrializados. Para alcançar os benefícios de uma alimentação saudável, o segredo, como tudo na vida, está no equilíbrio. A nossa alimentação, ela tem que ter um equilíbrio entre todos os macros, entendeu? Então, se a gente consumir, por exemplo, só fruta durante o dia, também não vai ser saudável, mesmo a fruta sendo um alimento saudável, certo? Então, tem que ter um equilíbrio entre carboidrato, proteína, gordura e os alimentos fontes de minerais. O prato ideal é acessível para a maioria das pessoas. É o prato do brasileiro, né? Que seria o arroz, o feijão, uma porção de carne, colocar na metade do prato, né, diversas verduras e vegetais, por exemplo, então metade do prato. Eu encho de folhas, vegetais coloridos, pelo menos 3 cores seria o ideal. O arroz, o feijão e uma porção de carne, ou para quem não consome carne, ou um ovo para substituir a carne, que seria a proteína. O arroz e o feijão, eles formam uma proteína completa também, quando eles estão sendo consumidos juntos. E aí os vegetais vão fornecer grande parte das vitaminas e minerais. Seria uma alimentação básica, acessível, né, saudável, e que traria benefícios para a saúde. As últimas semanas foram bastante geladas no Brasil e, em razão disso, houve uma preocupação enorme com os moradores de rua. A notícia que vem agora é de aquecer o coração, porque um morador de São Paulo teve bastante empatia. Ao notar a presença de uma pessoa do outro lado da rua onde estava, ele não pensou 2 vezes e pediu um delivery de sopa quentinha. Um detalhe: para fazer a entrega, ele deu como orientação o estabelecimento comercial em que a pessoa estava abrigada e deixou bem claro que esta refeição era para aquele morador de rua. Já tem algumas semanas que este caso aconteceu, mas a notícia ganhou maior repercussão na internet através das redes sociais nos últimos dias. Quem deu a maior divulgação ao fato foi o motoboy Tiago Martins, de 31 anos, o responsável pela entrega. Sou motoboy há 2 anos e meio. E nesse tempo, nunca vi um caso disso acontecer e nem ouvi falar. Foi o que contou o motoboy ao portal Metrópolis. De acordo com o morador, a entrega foi realizada por volta das 11h30 da noite, quando a temperatura estava próxima dos 10 graus. Talvez para a nossa região isso nem seja um frio tão absurdo, mas imagina só para quem não está acostumado. Bom, no vídeo que circula nas redes sociais, o motoboy se aproxima deste morador de rua que estava dormindo, enrolado numa simples coberta em cima de um papelão. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite. Irmãozinho, uma pessoa fez um pedido pra você lá no iFood lá e pediu pra te entregar aqui no número 663, valeu? Não sei quem foi. Tô até te fumando, que sabe por causa de quê? Que é difícil nós receber isso, ver alguém fazer isso daí, entendeu? Te mostro até a nota ali, a pessoa pediu... Segura aí, vou pegar a nota pra tu ler, calma aí. Até você ficar surpreso com isso, um ser humano... Olha o que ele botou, sabe ler? Ele botou assim, ó. Vou ler aqui, que eu vou postar lá no grupo lá, valeu? Tá escrito assim, ó. Importante, em frente ao estabelecimento há um morador de rua dormindo. Por favor, peça ao entregador para entregá-lo. Valeu? Deus te abençoe. Vê isso que gostei. Tô te filmando, sabe por causa de quê, mano? Nem eu tô acreditando nisso daí que tá acontecendo, valeu? Ainda existe amor no próximo ainda. Aí tem um pãozinho aí que a pessoa te deu também. Valeu, irmãozão.
Caraca, hein? Valeu, mano. Até mesmo os atendentes do restaurante ficaram surpresos com a situação. Eles comentam que em 5, 7 anos trabalhando no estabelecimento, essa foi a primeira vez que registraram uma situação como essa. Tem feito bastante frio e muita gente tem condições de ajudar, mas não ajuda. É o que afirmou a funcionária Camila Pinheiro. Meu coração estava transbordando de alegria. Mesmo que não tenha sido eu que paguei aquele alimento, fiz parte do gesto. Deus me colocou naquele lugar. Ele cuida dos seus, comemorou o motoboy. Após concluir a entrega, o Thiago procurou o cliente para agradecê-lo pela situação e descobriu que só não foi feita pessoalmente porque este homem estava com Covid, mas ficou comovido, vendo o morador de rua passando frio do outro lado da rua. Um gesto muito bacana, tão simples, tão barato e que às vezes não nos atentamos em repeti-lo. Eu espero que esta notícia possa te influenciar, para que em noites tão frias, você também possa ser a pessoa que estará servindo uma sopa quentinha a quem precisa. E se você gostou de outros assuntos, tem muitos outros relacionados a este tipo de situação no nosso portal, programanoticiasdobem.com.br. Estamos chegando na reta final de mais um programa, mas não sem antes te fazer refletir um pouco mais sobre a vida. Então, está na hora da nossa mensagem final. Todo esforço intenso gera cansaço. O que gera estresse é esforço sem sentido. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Quando você trabalha em algo que te eleva, que te faz gostar do resultado, que te leva a reconhecimento, não só financeiro, mas também reconhecimento, né, do teu trabalho, da tua condição, da tua honra, isso pode até te cansar, mas não te estressa. Afinal de contas, todo esforço intenso gera cansaço. O que gera estresse é esforço sem sentido, isto é, aquele que eu não enxergo o propósito. Dou até um exemplo concreto. Jogar uma hora de futebol, para quem o faz, cansa, mas não estressa. Dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Ter um projeto que você precisa se dedicar com intensidade, cansa, mas não estressa. Levantar de madrugada para apresentar um jornal desde as 6 horas da manhã, cansa, mas não estressa. Quando estressa? Quando você não sabe por que está fazendo aquilo, ou não quer fazer, ou acha que não estão reconhecendo o que você está fazendo. Aliás, eu te dou outra medida. Como é que você distingue cansaço de estresse? Na hora que acorda. Se você acorda, por exemplo, amanhã, às 6 horas da manhã, e quer dormir mais um pouco, isso é cansaço. Se você não quer levantar, é estresse. Um soldado do Corpo de Bombeiros, em qualquer região do Brasil, ele acorda de madrugada e parte das vezes passa o dia, por exemplo, infelizmente, mas ainda bem, retirando pessoas do meio de ferragens, em acidentes. Mas nem por isso o salário que ele recebe, que é muito pequeno, é suficiente para impedi-lo de querer fazer aquilo. Portanto, o reconhecimento financeiro, ele tem um peso, mas ele é um peso relativo. O que vale é eu achar que aquilo que eu faço, independentemente do retorno até que tenho, que ele seja algo que me honra, me eleva, me faz gostar de fazer. Evidentemente, uma das maneiras de reconhecimento é salário. Mas, quando é comemorado, quando eu tenho meus méritos trazidos à tona, quando eu sinto como importante aquilo que eu faço, a coisa mais gostosa da vida é ganhar a vida cuidando de vida. Ganhar a vida cuidando de vida. Tem gente que o faz numa empresa que lida com alimentos, numa empresa que lida com segurança de saúde, numa atividade de docência. Portanto, o que me faz crescer não é só o retorno pecuniário que tenho, mas, acima de tudo, o que me faz me reconhecer. Isto é, me faz bem fazê-lo. Não significa que não canse. Eu agradeço a sua companhia, mas por hora o Notícias do Bem termina aqui. Amanhã eu volto 15 para 7 da noite com outros assuntos de aquecerem o coração. Enquanto isso, nossas redes sociais e o portal programanoticiasdobem.com.br estão disponíveis para você conferir outros assuntos. Uma excelente semana. Boa noite. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol.